Olá, pessoal, bom dia. Agora a gente vai estudar um pouquinho da disciplina de Química 2, volume 1, módulo 1, soluções, coeficiente e curvas de solubilidade. Soluções. Soluções são misturas homogêneas, tá? Lembrando que misturas homogêneas é aquela que apresenta apenas uma fase, então a gente não consegue enxergar a divisão entre as substâncias que estão ali e podem ser constituídas de duas ou mais substâncias, elementos químicos e assim por diante. Então, as soluções podem ser sólidas, como por exemplo as ligas metálicas, líquidas, como por exemplo a água do torneiro, a água que a gente toma, ou gasosas, que por exemplo o ar. Então, o que acontece? Para a gente formar uma solução, a gente precisa misturar um solvente, que vai ser a substância de maior quantidade, e um soluto. Um exemplo de solução pode ser o Nescau que a gente faz de manhã. Então, a gente tem o leite, que é o solvente, no caso, que é a substância de maior quantidade, e a gente tem o Nescau, que seria o soluto, que é a substância de menor quantidade. Consequentemente, a gente mistura, forma a gente mistura os dois e forma uma mistura homogênea, ok? Coeficiente de solubilidade. Então, vamos supor que a gente coloque sal na água. Então, a gente vai misturar. A gente vai ver que vai ser uma mistura homogênea. A gente não enxerga uma divisão entre o sal e a água. Porém, se a gente continuar colocando sal, vai chegar um momento em que vai ter tanto sal que esse sal vai ficar ali no fundo. Tudo bem? O que acontece? Cada solvente tem o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. O que seria isso? Seria o máximo que aquele solvente vai conseguir dissolver de soluto, tá? Então não adianta eu colocar mais do que o coeficiente de solubilidade vai me falar, porque não vai acontecer, não vai virar mais uma mistura homogênea, vai ter precipitado ali no fundo, você vai conseguir enxergar uma divisão. Tá, mas o que está acontecendo ali com o sal e a água, tá? Então, vamos supor os cristais de sal. O que seria o sal? O sal é o cloreto de sódio, NaCl. A partir do momento que a gente coloca o sal na água, o sal ele sofre o que a gente chama de dissociação. Então, esses íons vão separar, essa ligação iônica vai se romper. Então, a gente vai ter os íons de Na+, e os íons de Cl-. Tudo bem até aqui? E esses íons, eles vão estabelecer uma forte conexão com a água. Por quê? A água, ela é feita a partir de uma ligação covalente. Porém, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Como que eu olho isso? A partir da eletronegatividade. Então, a eletronegatividade nada mais é do que a tendência que aquele átomo tem de atrair os elétrons para ele. Então, vamos supor, o oxigênio ele tem uma maior eletronegatividade que o hidrogênio. Então, ele tem uma força maior para puxar os elétrons para ele. Tudo bem? Como se fosse um cabo de guerra, estivessem brincando de cabo de guerra. Então, o oxigênio ele tem mais força. Então, ele vai puxar esses elétrons para ele. Consequentemente, ele vai ficar com um caráter negativo. Por quê? Porque os elétrons estão mais próximos a ele. Já os hidrogênios, eles vão ficar com um caráter mais positivo. Por quê? Porque os elétrons estão mais próximos do oxigênio. Então, o que vai acontecer? O Na da água, ele vai ser atraído pela parte negativa da molécula de água, que seria o oxigênio. Já o Cl-, ele vai ser atraído pela parte positiva da molécula de água, que seria o hidrogênio. Então, isso vai se caracterizar como uma solvatação, tá? O que seria solvatação? Nada mais é do que a interação do polo positivo da molécula de água com os íons negativos do cloro. E a interação do polo negativo da molécula de água com os íons positivos do sódio, tá? Então, isso a gente chama de solvatação. Ok, mas por que vai para o fundo, então, o sal? Então, o que a gente pode concluir? Se a gente coloca mais sal do que a água consegue interagir, o sal que não interage com a água vai para o fundo, tudo bem? Ele fica sem solvatar. Então, ele fica ali depositado no fundo do recipiente. Então, a gente vai definir a solubilidade
como a quantidade máxima de soluto que se pode dissolver em determinada quantidade de solvente. Lembrando que a gente precisa ter as condições normais de temperatura e pressão, tudo bem? Então, um exemplo, a 20 graus Celsius e 1 atm de pressão, a quantidade máxima de cloreto de sódio que é possível dissolver em 100 gramas de água é igual a 36 gramas. Logo, a gente pode falar que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água é 36 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius em 1 atm. Por que eu falo isso? Vocês já repararam que quando você mistura o Nescau no leite e o leite está frio, é mais difícil de misturar? Agora, se eu esquentar o leite, vai ser mais fácil de eu dissolver o Nescau. Por que isso acontece? A partir do momento que eu aumento a temperatura, eu aumento o coeficiente de solubilidade daquele solvente. O que significa isso? Que eu vou poder dissolver mais soluto. Então, fica mais fácil de dissolver, tá bom? Classificação das soluções quanto à saturação. Então, o que são soluções insaturadas? Então, a gente acabou de ver que o coeficiente de solubilidade é o valor o qual a quantidade de soluto que a gente consegue dissolver numa quantidade específica de solvente, a temperatura e pressão X. Então, o que são soluções insaturadas? São as soluções em que a gente não chega na quantidade de soluto necessário. Por exemplo, a gente tinha o cloreto de sódio, então o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio mostrou pra gente que a gente consegue dissolver 36 gramas de sal em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, tudo bem? O que significa isso? Que se eu colocar 36 gramas de sal, não vai ter precipitado, vai continuar sendo uma mistura homogênea. Agora, vamos supor que ao invés de 36 gramas, eu coloque 15 gramas. O que eu fiz? Eu coloquei menos do que eu precisava. Então, uma solução insaturada é quando a gente coloca menos do que o coeficiente de solubilidade fala que a gente precisa colocar. Então, a gente vai falar que aquela solução é insaturada, porque a gente colocou menos soluto do que precisava. Agora, a gente tem também as soluções saturadas, tá? Então, são as soluções nas quais a quantidade de soluto dissolvida é igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, não se pode dissolver mais soluto à mesma temperatura. Então, dentro da solução saturada, a gente tem duas situações. A primeira situação é quando a gente coloca exatamente o que o coeficiente de solubilidade fala. Como assim? O sal a 20 graus Celsius, ele dissolve 36 gramas em 100 gramas de água. Então, é como se eu falasse que eu coloquei 36 gramas. O que aconteceu com aquela solução? Aquela solução está saturada. Eu coloquei exatamente o que eu precisava para não ocorrer precipitado. Então, eu coloquei exatamente o que eu precisava de acordo com o coeficiente de solubilidade. Então, nesse caso, eu vou falar que aquela solução é uma solução saturada. A segunda situação é quando a gente adiciona uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade permite. Então, se eu consigo dissolver 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, agora eu não vou fazer mais isso, agora eu vou colocar 60. O que vai acontecer? Então, eu coloquei 60 gramas, tá? Então, 60 gramas é o que eu consigo dissolver? Não, eu só consigo dissolver 36 gramas. Então, o que vai acontecer com a minha solução? 36 gramas vão ser dissolvidas e o que restar vai para o fundo, que é o que a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. Ou, como eu venho falado, precipitado, tudo bem? Então, se eu coloco 60 gramas e eu só consigo dissolver 36, eu dissolvo 36 gramas de sal e 24 gramas que sobrou vai para o fundo do recipiente. Agora vamos para o último, soluções supersaturadas. Essas soluções são umas soluções muito instáveis, tá? São soluções que a quantidade do soluto dissolvido vai ser maior que o coeficiente de solubilidade. Então, como é que a gente vai preparar? A gente vai preparar uma solução saturada em uma temperatura maior do que o coeficiente de solubilidade. Depois, a gente vai modificar a temperatura de forma lenta e cuidadosa, até chegar à temperatura que a gente deseja, tá? Na qual o coeficiente de solubilidade é menor. A gente tem que ter em mente que se houver qualquer perturbação nesse sistema,
vai ocorrer precipitado ou corpo de chão na mesma hora, não vai dar certo, não vai ficar dissolvido. Então vamos tentar entender aqui um pouquinho com a figura. Então vamos supor que eu queira misturar 60 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, tá? Lembrando que a 20 graus Celsius eu só consigo dissolver 36 gramas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa água e vou colocar a 80 graus Celsius e vou misturar essa água a 60 gramas de sal, tá bom? Então eu peguei e dissolvi completamente esse sal. Por que isso aconteceu? Porque eu aumentei a temperatura, aumentei o coeficiente de solubilidade. Agora eu vou reduzir a temperatura lentamente até chegar a 20 graus, que é justamente o que eu falei. O sal dissolve 36 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então agora eu vou pegar esse sistema e vou diminuindo a temperatura até chegar a 20 graus Celsius. Tudo bem? Então, se não houver nenhuma perturbação, vai continuar dissolvido. Então, é quando a gente usa esse procedimento, quando a gente quer dissolver uma quantidade maior do que a gente precisa, dentro daquele solvente, tá? É muito importante a gente ressaltar que essa solução é extremamente instável e qualquer perturbação que seja pode transformá-la em uma solução saturada com corpo de fundo. Curva de solubilidade. Então, a curva de solubilidade nada mais é do que gráficos que vão apresentar as variações do coeficiente de solubilidade das substâncias em função da temperatura que vai estar aquela solução. Então, a gente tem o que a gente chama de curvas ascendentes. É quando o aumento da temperatura causa uma elevação na solubilidade. Então, a gente aumenta a temperatura, consequentemente, a gente aumenta o coeficiente de solubilidade, então a gente aumenta o poder de solubilidade daquele solvente, tá? Então, a gente entende-se que se trata de uma dissociação endotérmica, pois o processo necessita de calor para ocorrer. Agora, vamos ver as curvas descendentes. É quando a solubilidade de uma substância diminui com o aumento da temperatura do meio. Então, a gente vai entender que a dissolução dessa substância é exotérmica, ou seja, para aquilo ali acontecer, a gente precisa liberar calor. Curvas de inflexão. Vai representar as substâncias cujo coeficiente de solubilidade apresenta variação na tendência com a temperatura, ou seja, em alguns momentos o coeficiente de solubilidade vai aumentar com a temperatura e em outros momentos o coeficiente de solubilidade vai diminuir com a temperatura. Relação entre a saturação e as curvas de solubilidade. Então, essas curvas de solubilidade, elas vão definir 3 regiões de saturação em um gráfico de solubilidade. Então, quando a gente pensar, vamos supor esse gráfico que está aí. Então, a gente tem uma linha azul. Se a gente marcar qualquer ponto embaixo dessa linha azul, significa que essa solução ela vai estar insaturada. Então, a gente utilizou menos do que era permitido de acordo com o coeficiente de solubilidade. Se a gente pegar qualquer ponto em cima dessa linha azul, significa que essa solução vai ser uma solução saturada, tudo bem? Então, significa que a gente usou a mesma quantidade que o coeficiente de solubilidade permitia. Se a gente pegar qualquer ponto acima dessa linha azul, significa que essa solução vai ser supersaturada. Então, a gente colocou mais do que precisava para a solução acontecer. Agora, vamos aos exercícios. Exercício Química 2, volume 1, módulo 1, página 348. Número 1. Defina com suas próprias palavras o que é soluto, solvente, solução e coeficiente de solubilidade. Então, soluto é uma substância presente em quantidade menor que o solvente em uma solução. Já o solvente é uma substância que vai estar presente em maior quantidade. Tudo bem? Ele vai ser o dispersante, o que permite que o soluto seja distribuído em seu interior. A solução é uma mistura homogênea que é resultado da junção do soluto pelo solvente. Então, quando a gente tem um soluto que é dissolvido em um solvente. E o coeficiente de solubilidade é um indicador da quantidade máxima de matéria de determinado soluto que pode ser dissolvida em um solvente em uma temperatura específica.
Questão 5. Ao tentar preparar 3 soluções de um sal X, adicionaram-se A. 10 gramas de soluto em 50 gramas de água a 20 graus Celsius. B. 20 gramas de soluto em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. C. 60 gramas de soluto em 200 gramas de água a 50 graus Celsius. Então, ele deu aqui a curva de solubilidade do sal X. Reparem no gráfico. Então, o gráfico é um gráfico de solubilidade, onde mostra a grama de soluto dissolvido em 100 gramas de água e a temperatura que isso acontece. E ele está falando, determine o que deve ser observado em cada um dos sistemas, de acordo com a saturação e se há corpo de fundo ou não. Então, ele quer saber se ela é uma solução saturada, insaturada, supersaturada, saturada com precipitado. Então, como é que a gente vai fazer esse exercício? Então, a gente vai analisar primeiro o A, depois o B e depois o C. Então, o A, ele está falando aqui que foram dissolvidos 10 gramas de soluto em 50 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, eu tenho que olhar aqui no gráfico 20 graus Celsius, quanto de soluto eu consigo dissolver. Então, em 20 graus, eu consigo dissolver 13 gramas desse sal X. Só que eu tenho que me atentar que ele não falou que ele dissolveu em 100 gramas, ele falou que ele dissolveu em 50. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 aqui. 13 gramas de sal são dissolvidos em 100 gramas de água. 50 gramas de água, quanto de sal seria dissolvido? Então, se a gente for reparar, a gente consegue dissolver um total de 6,5 de sal. Então, o que significa isso? Ele colocou um total de 10 gramas, só que eu posso dissolver só 6,5. Então, essa solução seria uma solução saturada com precipitado, porque 3,5 gramas de sal foi para o fundo do recipiente. Agora, a gente vai olhar o B. O B, ele falou que dissolveu 20 gramas de soluto em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Então, a gente vai vir aqui no gráfico e vai olhar 30 graus Celsius. 30 graus Celsius vai dissolver exatamente 20 gramas. Então, o que isso significa? Significa que essa solução é uma solução saturada. Por quê? Porque o coeficiente de solubilidade está sendo respeitado. Eu poderia colocar só 20 gramas e eu coloquei só 20 gramas. E o C? O C, ele falou que ele colocou 60 gramas de soluto em 200 gramas de água a 50 graus. Então, eu vou vir aqui no gráfico e vou olhar. 50 graus vai dissolver um total de 42 gramas de sal. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 para descobrir em 200 gramas quanto que eu consigo dissolver. 42 gramas dissolve 100 gramas de sal, 200 gramas vai ser um X. Esse total vai dar igual a 84 gramas de sal. Quanto que ele colocou? Ele colocou 60. Então, ele colocou menos do que ele podia colocar. Se ele colocou menos do que o coeficiente de solubilidade informa, significa que essa solução é uma solução insaturada. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.